Não tenho nenhum medo de dizer que essa é uma das aulas mais importantes do ano. A partir daqui você pode compreender meio toda a parte de bioquímica e a maior parte das questões que caem no Enem de Química. Falando sério, em torno de 25% da prova de Química, 3 a 4 questões todo ano na prova do Enem é falando sobre forças intermoleculares, de forma direta ou forma indireta. Ao longo do curso a gente vai aplicar o conceito dessas forças, mas hoje eu preciso muito, mas muito, que você possa compreender da melhor maneira possível cada uma delas. Vamos lá? No passo a passo? Tela cheia agora. Como eu estou falando aqui em ordem crescente, a primeira força que eu vou trabalhar com você é justamente a força de London. Essa força de London, ela acontece entre moléculas que são apolares. Apolar ligado a apolar. Se você for lá nas suas aulas de mapas mentais, você vai ter um vídeo completo sobre polaridade das moléculas. Inclusive, também está lá na tua apostila essa aula sobre polaridade das moléculas. Aqui são moléculas apolares. E o que significa ser apolar? Significa ser sem carga. Você não tem carga. Se não tem carga, se você não tem carga nem positiva nem negativa, a física não te ajuda. Se a física não te ajuda, você não vai ter atração, porque cargas opostas se atraem. Nesse caso, eu não vou ter essas cargas opostas. Consequentemente, a minha força de atração é muito, mas muito fraca. Pela força ser tão fraca, você vai ter a necessidade de criar um dipolo, por isso que ele é chamado de dipolo induzido. O dipolo é chamado de induzido porque ele não existe na prática. Você vai formar, e você forma por um tempo muito curto. Normalmente, para formar um dipolo induzido, você forma aumentando a pressão e diminuindo a temperatura. Quando eu aumento a pressão e diminuo a temperatura, eu aumento a proximidade entre as moléculas. Na hora que você aproxima demais a molécula, as cargas surgem. É o que vai acontecer aqui, por exemplo, no caso do hélio, essa carga positiva ela não existia, ela formou-se pela proximidade entre os elétrons. Uma força extremamente fraca, é uma força que atua entre todos os compostos derivados do petróleo. Se liga que eu vou escrever aqui, lá na frente eu volto a falar sobre petróleo, características bioquímicas. Todo petróleo é formado por hidrocarbonetos, os hidrocarbonetos são apolares. Aí quando a gente vai falando em bioquímica, lá na parte de vitaminas, a vitamina K, E, D e A são todas vitaminas que formam ou que têm como sua principal base as forças de London. São forças extremamente fracas, você não pode esquecer isso, pelo amor de Deus, guarda bem no fundo do teu coração. E aí vamos lá, próxima força, que seria a segunda mais forte, que muita gente diz que nem existe. Eu nunca nem ouvi falar dessa força, mas ela existe. Porque se ela não existisse, não existiria bebida gaseificada. O exemplo que a gente colocou aqui é a água com CO2. A água é uma molécula polar. A água ela tem carga permanente. O dipolo da água é um dipolo que é permanente. Permanentemente a água apresenta carga, porque a água é uma molécula polar. Ser polar significa dizer que você tem polo, que você tem carga. Já o CO2 é uma molécula apolar. Se ela é apolar, ela não tem carga e elas não são semelhantes. O que tem de interessante nessa força de Debye é que elas não são semelhantes. É polar dissolvendo polar, apolar dissolvendo apolar, semelhante dissolvendo semelhante. Essa é a frase que a gente tem no universo. É essa frase que a gente vai utilizar demais para saber qual é a vitamina que é lipossolúvel, que é hidrossolúvel, para saber quais são as proteínas, qual que é que eu tomo, um BCAA, se eu vou tomar uma proteína hidrolisada. Bem, tudo isso, toda essa parte de bioquímica, de macronutrientes, de carboidrato, de lipídios, de vitaminas, envolve as forças intermoleculares. Para você entender daqui para frente tudo que você quiser da área de saúde, não tenha medo nenhum e receio que vai passar por aqui. Ser polar e apolar significa dizer que eu nunca vou conseguir me misturar? Vai sim, claro que vai, mas você vai ter que ter uma carga permanente, que é a molécula polar, e uma carga induzida, pelo aumento da pressão e diminuição da temperatura. É tanto que no refrigerante, em qualquer bebida gaseificada, como a cerveja, como o espumante é um bom exemplo disso. Se você observar o espumante, ele também é pela fermentação da uva, só que a rolha é diferente. Por que a rolha é diferente presa com um ganchinho? Porque ele tem um gás que não quer ficar ali. O CO2 não quer ficar misturado na água, porque o CO2 é apolar e a água é polar, eles não querem ficar juntos um do outro.
E eles ficam juntos porque você aumentou a pressão e normalmente tem que ser bebido gelado porque está baixa a temperatura. Eu preciso colocar uma rolha daquela no vinho normal? Não, porque a quantidade de CO2 que ele forma é pequena, não é o suficiente para expulsar uma rolha. A pressão ali não é tão intensa, eu não preciso ter o CO2 misturado na água. Se você tira a tampa de um refrigerante, que eu espero que você não tome nunca mais, porque vai acabar com o seu corpo, tire a tampa do refrigerante. O que acontece? O gás é liberado. E por que o gás é liberado? Porque ele é ar e a água é pó. Eles não querem ficar juntos. Eles só estão juntos porque formaram a força de Debye. E essa força de Debye ela foi formada porque você aumentou a pressão e diminuiu a temperatura. Mas, Carlos, se é tão forçado assim, ela é mais forte ou mais fraca do que a de London? Mais forte. Porque entenda, na London os dois são fracos, é A e A. Ninguém tem carga. Já no Debye você tem um com carga. A força aqui você tem um com carga permanente e o outro é induzido. Então esse permanente já provoca uma força maior, já é a segunda em termos de força. A próxima força é quando eu pegar os dois com carga, dipolo permanente com dipolo permanente. Eu costumo comparar o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, as moléculas apolares são semelhantes às pessoas desprovidas de beleza. Já comentou isso no ao vivo. As moléculas polares são as pessoas lindas, exuberantes, maravilhosas. Se o cara é feio, liso e mora longe, quem é que ele atrai? Bem, pelo menos a vizinha, que é feia, lisa e mora longe. Pode ser até bonito, mas pelo menos é lisa e mora longe, porque é vizinho. Apolar dissolve apolar. Ei, mas se eu sou feio, liso e moro longe, eu posso ter uma molécula linda, polarizada? Pode, desde que você induza um dipolo. Ela tem que te achar lindo. Minha esposa até hoje acha que eu sou lindo. Acredite, ela acha que eu sou lindo realmente. Por quê? Porque eu induzi um dipolo. Depois eu te explico como é que faz isso. Você vai induzir o dipolo para conquistar essa molécula aqui. Certo? E se eu for lindo ou linda, e aqui tem outra molécula linda ou linda, aí a natureza te ajudou. Essas pessoas que são exuberantes, são pessoas chamadas de pessoas alfa, moléculas extremamente polares, elas não precisam se preocupar com nada na vida. Tem sempre alguém sorrindo para você. Onde você chega é canto a canto da orelha, bom atendimento, tudo é mais fácil, emprego é mais fácil, salário é mais alto. Por quê? Porque Deus quis assim. Você é polar, você tem carga. Do outro lado eu sei que você é lindo ou linda, é um príncipe ou princesa polarizado. Polar atrair polar é muito fácil, porque se eu sou polar, significa assim que eu tenho carga positiva e negativa. E o outro é positivo e negativo. E o negativo daqui atrai o positivo de lá. Polar com polar. Deixa eu te mostrar uma tela cheia para você entender um pouquinho melhor. Vamos nessa. Aqui na tua tela cheia agora, vou apagar aqui para a gente passar a tela para o próximo slide. Vamos nessa. Forças de Kisson. Essas forças de Kisson é a força de polo ou dipolo permanente. E muita gente chama essa força de polo. Tá errado, Carlos? Não tá não. Você pode dizer que é a força de polo. Por que essa força é chamada de polo? É fácil. Porque você tem um polo positivo e negativo e aqui você tem um polo positivo e negativo. E aí, presta atenção. Se você tem um positivo e negativo, você concorda que o negativo dessa molécula vai atrair e ser atraído pelo positivo da outra? Positivo atrai negativo. Simples assim. Aqui, por exemplo, o cloro é negativo, o hidrogênio é positivo. O hidrogênio é positivo, o cloro é negativo. O hidrogênio de um provocou a atração no cloro do outro. Cloro negativo, hidrogênio positivo. Aí provoca essa atração. Essa atração, essa força intermolecular é uma força forte, porque são cargas. Aqui é a parte física já atuando, né? Cargas opostas se atraem. É um processo eletrostático, beleza? Força forte. Essa força entre moléculas que são polares. É polar atraindo molécula também polar. Cargas positivas e negativas, positivo e negativo. Por isso que é chamado de dipolo ou dipolo permanente, porque ambas as moléculas apresentam um dipolo que é permanente. Vamos embora, segue a vida aí. Aí surgem as pontes de hidrogênio e ligações de hidrogênio. O que são pontes de hidrogênio e ligações de hidrogênio? Vou fazer uma cornetinha para você aqui, se liga. Deixa eu puxar uma tela preta aqui para você. Vamos lá. Na tela preta agora, vou desenhar um pouquinho mais. Vamos lá. Ó, quando é que eu formo pontes de hidrogênio e ligações de hidrogênio, que é uma das coisas mais importantes? Quando o hidrogênio estiver ligado diretamente a 3 elementos, mas eu tenho que estar ligado diretamente. Fica atento que não é simplesmente se ligar, tem que estar ligado diretamente. Você tem que estar ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Você tem que estar ligado aqui a flúor, oxigênio e nitrogênio.
O hidrogênio tem que estar ligado diretamente à fonte. Carlos, não entendi. Vou colocar um exemplo para você entender aqui, bonitinho agora. Vê só. Vou pegar uma molécula orgânica, tá? Vou pegar um álcool, um CH3, que poderia ser um carboidrato também, CH2OH. E vou pegar um aldeído, outra molécula orgânica, CH3C, dupla OH. Carlos, qual dessas duas moléculas apresentam as ligações de hidrogênio, as pontes de hidrogênio? Vou te mostrar. Vamos nessa. Ó, no álcool você percebe que eu tenho hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, estão juntos. Então aqui tem formação de pontes de hidrogênio. Ok. Aqui o hidrogênio está ligado a quem? Carbono. Hidrogênio está ligado a carbono. E o oxigênio está ligado a carbono. Você tem hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio? Não tem. Se não tem, aqui não tem a formação das pontes de hidrogênio. Para ter formação de pontes, você tem que ter hidrogênio ligado diretamente a flúor, hidrogênio ligado diretamente a oxigênio e hidrogênio ligado diretamente a nitrogênio. Inclusive, isso aqui é uma das formas mais fáceis de responder 20% das questões que você encontra no Enem de Química ou de Ciências da Natureza. Porque algumas questões dessas são de bioquímica, você tem que estar muito atento nessa brincadeira aí, tranquilo? Vamos lá, vamos seguir nossa brincadeira aqui, deixa eu só tirar essa tela preta. Foi. É tanto que está aqui, ó, a guanina e a citosina. O que é que une a guanina e a citosina? O que é que une a guanina e a citosina? Ó, hidrogênio ligado a nitrogênio, aqui que formou uma ponte. Hidrogênio ligado a nitrogênio, hidrogênio ligado a oxigênio, formação das pontes. Ó. Mas eu tenho ligação direta, ó. Hidrogênio, nitrogênio, hidrogênio, nitrogênio, hidrogênio, nitrogênio. Isso aqui são forças de interações intermoleculares fortíssimas, que inclusive provocam uma tensão superficial na água. É uma força muito forte. Ó, Londra é mais fraca, depois você tem Debye, que é o dipolo induzido, depois dipolo-dipolo ou força de Kisson, e aí vem as pontes de hidrogênio. Só que já caiu em algumas provas mais específicas, mas também já caiu no Enem, um outro tipo de força que a gente tem que estar atento. Que é o íon dipolo. Deixa eu só cortar aqui, fazer uma pequena correção aqui, ao vivo, para você. Não é ligação de hidrogênio. Nesse caso aqui eu estou mostrando para você um íon dipolo. O que é um íon dipolo? É quando você já tem um íon instituído, como o Na+, que está aqui, ó, ou o I-. Isso aqui já é um íon. Um íon é algo extremamente polar, porque ele já tem uma carga, não é nem carga induzida, é carga permanente. Íon, Na+. E esse íon vai atrair uma molécula polar. Quando é que eu defino o íon dipolo? O íon dipolo é quando você tem um íon simples. E o que é um íon simples? É um íon formado por um único elemento químico. Na+, K+, K+, I-, são todos íons simples. E esses íons simples atraem alguma molécula, certo? Exemplo, Na+, atraindo moléculas da água, íon dipolo. Cl- atraindo moléculas da água, íon dipolo, porque isso aqui são íons simples. Carlos, existe algum outro tipo de força além dessa íon dipolo ou íon-íon? Tem. Deixa eu te mostrar aqui. Devagar, segue a vida. Íon-íon. A força íon-íon ou íon-íon é quando você tem um íon simples atraindo outro íon. É praticamente o que a gente conhece como ligações iônicas, só que não é uma ligação, é uma força, é uma interação. Cargas iguais provocam repulsão eletrostática, cargas diferentes provocam a atração eletrostática. E essa atração eletrostática que ocorre entre os íons aqui, que mais tarde vai tender a formar as ligações iônicas, é chamada de força íon-íon. É quando eu estivesse chamando, por exemplo, o Cl- aqui, para sofrer atração pelo Na+. Vão se atrair? Vão. Que força é essa? Íon-íon. Se eu pegar um Cl- e aproximar de outro Cl-, vai ter ligação? Vai rolar? Não. Se eu pegar o Na+, e aproximar de outro Na+, vai ter ligação? Não, porque cargas iguais se repelem, vai ter repulsão um do outro. Simples assim. Beleza, galera? Só recapitulando, quais são as principais forças? Moléculas apolares, London. Aí surge a molécula dipolo permanente com dipolo induzido.
Permanente com induzido. Permanente com induzido é quando você tem a força de Debye. Depois surge a força de Kisson, que é a força de polo, polar, polar. Carga com carga. Muito forte, show de bola. Mais forte que o dipolo, as pontes de hidrogênio. Mas para ter hidrogênio, ponto de hidrogênio tem que ter hidrogênio ligado diretamente a quem? Fon. Hidrogênio tem que estar ligado a Fon. Hidrogênio tem que estar ligado a Fon. E o íon dipolo. Íon simples com outro íon simples ou íons simples se aproximando. Íon dipolo, quando você tem um íon composto ou quando você tem um íon simples atraindo uma molécula. Valeu, galera? Beijo bem forte no teu coração. Esse bloco praticamente encerra a parte de atomística para a galera do Enem. Mas a galera de particulares tem mais uma, que é a parte de hibridização e geometria molecular. Fica atento.